Estamos de volta aqui, agora a nossa terceira aula de cálculo. Eu vou tentar fazer aulas, às vezes eu não consigo, mas eu vou fazer o possível. Como isso daqui são vídeos, né, meio cansativo, às vezes você vê um vídeo muito longo. Já é cansativo uma aula muito longa, imagina um vídeo muito longo Então diferente do que eu faço no curso de eletromagnetismo, de eletricidade e magnetismo, onde basicamente eu já escrevi as aulas, então o meu vídeo é a duração da aula que já está escrita em si, porque eu escrevi em formas de aula mesmo, aula 1, aula 2, aula 3. Então lá os vídeos são longos. Aqui, como não está em forma de aula, está em forma de tópicos, assim, às vezes tem vários tópicos dentro de um, dá para dar uma quebrada no vídeo. Então, provavelmente o curso de cálculo vai ter muitas aulas aí, mas com tempo mais reduzido. Então vamos começar agora a estudar funções. Então o que é uma função? Função é uma terna. O que é uma terna? Ela tem três termos, A, B e F. Sendo que A e B são conjuntos e F é uma regra, a gente fala uma regra de correspondência, que ela vai fazer o seguinte, ela vai associar cada elemento A que pertence ao conjunto A um único, isso aqui é importante, tá? O que define essa função é essa palavrinha aqui, ó. A um único elemento de B, certo? E a gente pode escrever esse B como F de A, que pertence a B. Beleza? Então, essa é a definição básica de função. A gente vai pegar um elemento de A, e esse elemento de A, ele se corresponde, ele conversa com um único elemento de B. Ele não pode conversar com mais de um elemento de B. Então, por exemplo, descrevemos uma função como uma correspondência de um número real para um outro número real. Então, quando a gente está trabalhando funções reais, a gente fala o seguinte, a gente escreve desse jeito aqui, ó. Quer dizer que a gente tem o nosso primeiro conjunto faz parte dos números reais, e essa setinha é a nossa lei de correspondência, é o nosso F, que vai se corresponder com outro conjunto que também é de números reais. Então, em diagrama, nós temos uma coisa mais ou menos assim. O conjunto A, que é o primeiro conjunto da nossa análise, ou seja, da onde os valores vão sair, certo? O conjunto A é chamado de domínio da função. Então, o domínio da função, nossa função vai ser a nossa lei de correspondência. Então, o domínio dessa função f de x é o conjunto A. A gente pode denotar esse domínio por df, domínio de f, domínio da função f. Já o conjunto B é o contradomínio de f. Outra coisa importante é saber determinar a imagem de f. De modo que a imagem de f é um subconjunto de B, que ele é formado por todos os valores possíveis da função f. Ou seja, lembra que eu falei? O que vai determinar a função? Eu vou ter valores em A, e esses valores em A vão estar conversando com alguns valores de B. Beleza? O que é importante para determinar a função? Todo valor de A, todo número, tudo que tiver aqui dentro, tem que ter um correspondente em B. Beleza? E esses correspondentes no conjunto B é o que a gente vai chamar de imagem. Certo? Mas, isso é importante, eu não preciso ter todos os números de B aqui correspondendo com algum de A. Beleza? Para ser função eu tenho que ter todos de A se correspondendo com algum número aqui em B. Mas eu posso ter elementos aqui que estão sozinhos, que não estão correspondendo com nenhum. Certo? Então esses elementos de B aqui que estão ligados com algum ou com mais de um elemento em A, isso daqui é o que a gente vai chamar de imagem da nossa função. Outro jeito de representar a função, como a gente viu na nossa aula introdutória, é através de um gráfico. Então, o gráfico de uma função, a gente pode representar ele num sistema coordenado, no caso um plano cartesiano, e o gráfico da função vai ser um conjunto de pontos. Então, o gráfico da função nosso de f é um conjunto. Lembrando da notação de conjuntos, que a gente pode representar os elementos de um conjunto assim, ó, colocar eles dentro de chaves. Então, tudo que está aqui dentro da chave é o elemento de um determinado conjunto. Nesse caso, o conjunto é o conjunto que vai formar o gráfico da função f.
Então, para formar o gráfico, a gente precisa de pelo menos dois pontos. Um ponto x, certo? De modo que x está aqui dentro do conjunto A. E um ponto f de x, que é a imagem desse valor de x. Isso daqui vai estar contido, né, no plano AB, que no caso é o plano de todos os pontos possíveis, tomando os conjuntos de A e B, todos os pontos. Um exemplo, né? Vamos ver isso melhor com um exemplo. Como a gente esboça o gráfico de uma função. Então, ó, vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x², que na verdade já está aqui, é esse gráfico aqui. Então, a melhor maneira da gente fazer isso é o seguinte. Bom, a gente quer esboçar o gráfico disso daqui. Ou seja, a gente vai pegar x e vai substituir por valores aleatórios aí. Beleza? E os valores que a gente encontrar desse lado vão ser a correspondente f de x. Lembra, f de x é igual a y. Ou seja, os valores que eu jogar aqui, o resultado que eu encontrar, vai me dar os valores de y. Vamos ver melhor. Então, por exemplo, se x for igual a menos 2, eu escolhi aqui o ponto menos 2, então eu vou substituir aqui por menos 2. Então vai ficar o quê? Menos 2 ao quadrado. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, quando x é menos 2, está aqui, ó, f de x passa a ser 4. Então, por exemplo, se esse ponto equivale... se esse ponto aqui equivale a x igual a 2, então eu sei que esse ponto em y... Aqui está meio fora de escala, tá? Então, esse ponto em y vale 4. Então, vamos pegar agora x igual a menos 1. Pego o x igual a menos 1, substituo aqui nesse x. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Então, quando x é igual a menos 1, f de x tem o valor 1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1, sei lá, aqui, certo? Esse é o ponto onde x vale menos 1, y vai valer 1. Ou seja, f de x, que é y, vai valer esse ponto aqui. Então, o ponto comum entre eles é aqui, onde meu gráfico é desenhado. Beleza? Então, mais ou menos, o ponto menos 1 e 1 é esse ponto aqui. O ponto 2 e 4, vamos fazer ele melhor, igual eu fiz a última vez. Seria mais ou menos esse ponto aqui, ó. Ponto 2 e 4. Se x for 0, substitui aqui por 0. 0 ao quadrado é 0. Então, f de x para o ponto 0 vale 0, que é esse ponto aqui, ó. Está bem na nossa origem do nosso sistema de coordenadas. Esse é o ponto 0, 0. X for igual a 1, substituo aqui por 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Então, f de x vale 1. Então, 1 está mais ou menos aqui, ó. Então, se aqui vale 1, f de x vai estar aqui. Ok? Então, meu ponto 1 e 1, ele está nessa posição. Então, repara, eu obtive um ponto aqui, que é o ponto 2. Desculpa, esse ponto que é o ponto 2 e 4. Aqui eu fiz menos 2 e 4. Então, menos 2, ele está aqui. Ok, eu fiz do outro lado, eu fiz o ponto 2 e 4. Então, se menos 2 está aqui, o 4 ele vai estar aqui, certo? Que ele corresponde, ele é igual a esse ponto aqui, que é igual ao ponto 2 aqui. Então, repara, quando a gente substitui o x por menos 1, nós encontramos o mesmo valor para f de x, que 1. Então, x igual a menos 1 dá f de x igual a 1, e x igual a 1 dá f de x igual a 1. Por quê? Por conta disso daqui, ó, cx ao quadrado. Então, se o número é negativo, ele vai ficar positivo. Então, por isso que menos 2 e 2 vai dar 4. Então, eu vou ter, por exemplo, se for 3, aqui em cima vai ser 9. Se for menos 3, aqui em cima vai ser 9. Então, eu vou ter um conjunto de pontos. Como que eu obtenho o gráfico? Então, basta a gente fazer aquela brincadeirinha que tinha nas revistas de passatempo, que é ligar os pontos. Então, ligando os pontos que eu vou obtendo, aqui eu peguei apenas 4 pontos, mas você pode pegar quantos pontos você quiser, você traça o seu gráfico. Essa é a maneira, digamos, mais arcaica de construir um gráfico, mas é uma maneira que não tem erro. Beleza? Vamos agora entender o que são esses valores da nossa função. Perceba que aqui tem uma
linha vermelha, certo? O que é essa linha vermelha? São os valores de y ou de f de x. Então aqui embaixo y vale 0, aqui em cima, sei lá, y vale 9, aqui y vale 4, aqui y vale 1. Então, esses valores aqui são os valores que y pode assumir. Eu desenhei isso até aqui, tá? Mas se eu continuasse, y pode ir infinito, lá para cima. Então, como esses são os valores que y possui, que y adquire quando a gente faz essas continhas, esse valor aqui vermelho, os números que estão aqui nessa faixa, é o que a gente vai chamar de conjunto imagem da nossa função. Então, basicamente, o conjunto imagem ele faz parte do eixo y. Os valores que a gente vai dando para x, por exemplo, menos 2, menos 1, 0 e 1, fazem parte do domínio da nossa função. Então, a gente pode ver que o conjunto dos valores de x, ou seja, os números que estão no eixo x, corresponde ao domínio da minha função. E os números que vão aparecendo em y é a imagem da minha função. E o que é o x ao quadrado? Bom, x ao quadrado no caso é igual a f de x. Então esse x ao quadrado nada mais é do que esse termo que surge aqui, ó, é o termo que faz a correspondência de a para b. É esse termo aqui, ó, é esse f. Então, f de x igual a x ao quadrado, isso daqui é a minha lei de correspondência. A partir disso, eu sei que o número que eu jogar em x, eu sei com qual que ele vai estar conversando aqui em f de x. Quando eu joguei menos 2 conversa com 4. Quando eu joguei menos 1 conversa com 1. Quando eu joguei 0, 0 conversa com 0. Quando eu joguei 1 conversa com 1. Se eu jogar 3, vai conversar com 9. Se eu jogar 4, vai conversar com 16 e assim vai. Então, a função f de x igual a x quadrado é a minha lei de correspondência. Um outro exemplo aí, ó, vamos esboçar o gráfico dessa função. Função f de x igual a 1 sobre x. Novamente, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter o plano cartesiano xy, vai dar valores para x e vai encontrar os valores de f de x, que é o nosso y, fazendo a conta 1 dividido por x. Repara que nesse caso o x não pode ser 0, porque a gente ia ter 1 dividido por 0. Isso daí não dá para fazer. Então o nosso gráfico seria uma coisa assim, ó. Esse é o gráfico da função 1 sobre x. Então vamos lá. Para x igual a 1 vai ficar o quê? 1 dividido por 1 dá 1. Para x igual a meio, se eu substituir x por meio, vai ficar 1 dividido por meio, isso vai dar 2. Para x igual a menos meio, então 1 dividido por menos meio vai dar menos 2. Então aí a gente pode ir construindo o gráfico do mesmo jeito. O interessante aqui é que, nesse caso, seria interessante a gente fazer mais do que 3 pontos, fazer, sei lá, faz aí 10 pontos, 15 pontos, e você vai ver que nessa parte do gráfico você vai ter esses pontos sendo ligados, enquanto que nessa parte do gráfico você vai ver esses pontos sendo ligados. E perceba que em nenhum momento eles passam pelo zero, porque o ponto para x igual a 0 corresponderia a uma divisão de 1 dividido por 0. Isso daí, numa linguagem matemática, dá infinito. Então a gente vê que, por exemplo, à medida que os valores de x vão se aproximando de 0, olha o que acontece com o meu gráfico. Ele vai tendendo lá para cima. E aqui nos valores negativos, à medida que x vai se aproximando de 0 negativamente, o que acontece com o meu gráfico? Ó, ele vai tendendo lá para baixo. Então, eu não posso pegar o valor igual a 0, mas eu posso pegar um valor bem próximo de 0. Beleza? Sei lá, eu não posso pegar 0, mas eu posso pegar 0,1. Posso pegar 0,0000001. Posso pegar 0,00001. Não é 0. Então a divisão vai existir. Só que quanto menor o denominador, maior vai ser o que está do outro lado. Né? Então quanto maior for quanto menor for x, maior vai ser o meu y, vai ser meu f de x. Então, à medida que eu vou aproximando de 0, eu vou explodindo isso aqui lá para cima. E o mesmo aqui, né? Só que como é negativo, eu vou explodindo lá para baixo. A gente fala que esse gráfico, ele nunca
vai tocar o eixo y. Porque se tocar eixo y, a gente vai chegar no ponto para x igual a 0. Não existe. Mas ele vai ficar cada vez mais próximo de 0, porque eu posso me aproximando de 0 quanto eu quiser, contanto que eu não chegue em 0. Essa é a primeira definição intuitiva do que a gente vai ver daqui a pouco, que é limite de uma função. Então, nesse caso, a partir do momento que eu vou me aproximando de 0, essa função vai explodindo para infinito desse lado, e desse lado ela vai explodindo para menos infinito. Mas nunca vai chegar no eixo y. Perceba, a distância desse ponto aqui para y é bem maior que a distância desse ponto aqui para y. Então, aqui para cima, essa distância do gráfico para y vai diminuindo cada vez mais. Isso é o que a gente chama de função assintótica. Quando o seu gráfico ele se aproxima do eixo, mas não toca o eixo, então ele é assintótico. Perceba que ele não é só assintótico em y, ele também é assintótico em y. Não é só assintótico em y, ele é assintótico em x, né? Repetir o que eu tinha falado. Do mesmo jeito, ele vai se aproximando de x, mas ele nunca vai tocar o eixo x. Então ele é assintótico dos dois lados. Essa é a nossa função 1 sobre x. Agora vamos ver um exemplo com cálculo um pouco mais direto, que é o seguinte: a gente quer fabricar uma caixa sem tampa de volume igual a 10 centímetros cúbicos. O comprimento da base é o dobro da largura. Então a gente vai chamar a largura de W, né? Então, se a largura é W, o comprimento da frente da caixa é 2 vezes a profundidade, né? A largura. Então, é 2W. Aqui o desenho não está muito em escala, mas tudo bem. Então, a altura da caixa vai ser H. Então, a gente vai chamar a altura da caixa de H. A gente sabe o seguinte, que o material da base custa R$10 por metro quadrado. E o material da lateral custa R$6 por metro quadrado. Bom, embora aqui eu trabalhando com centímetro, aqui eu escrevi metros, vamos trabalhar tudo com centímetros, tá? Então imagine que seja R$10 por centímetro quadrado e R$6 por centímetro quadrado. Beleza? Aqui eu acabei mudando as unidades, mas vamos assumir tudo centímetro. Então nosso objetivo é expressar o custo total da caixa em função das medidas da profundidade da caixa, em função da medida de W. Então, isso aqui é um exemplo de um exercício que fala de função, onde a gente não está olhando para um gráfico, a gente está olhando para um problema, digamos que do cotidiano, aí para quem vai fazer, sei lá, engenharia de produção, ou até engenharia civil. Então, a gente tem que o custo da nossa caixa, ela é função do que? Ela é função desse W aqui. Porque a gente quer isso. A gente quer o custo total em função de W. Eu poderia pegar em função da altura? Eu poderia, mas eu quero em função de W. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área da base e a área lateral da minha caixa. Bom, a área da base, repara que a área da base nada mais é do que um quadrado, né? Porque a base dessa caixa é um quadrado. Então, como que a gente calcula a área de um quadrado? Eu vou tomar uma água aqui que já estou começando a... Ih, caramba, acabou minha água. Tem um restinho. Começando a travar a língua. Mas está acabando a aula também. Então, a área da base é lado vezes lado. Então, um lado é 2W, o outro lado é 2W. Então, 2W vezes W vai dar o quê? 2W ao quadrado. E a área da lateral? Bom, quantas laterais tem essa caixa? Bom, essa caixa tem 4 laterais, sendo que 2 laterais são iguais e outras 2 laterais são iguais. Então, basicamente, eu tenho duas laterais iguais e 2 laterais diferentes. Então, como eu quero a área da lateral, eu vou calcular a área total, certo? Da lateral total. Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, essa lateral aqui, ó, W, certo? Vezes a altura H. Então é essa lateral aqui, ó. Profundidade W vezes a altura H, que está aqui, ó, W vezes H.
Como eu tenho esse lado é igual ao lado oposto, então eu multiplico por 2. 2 vezes W vezes H. E eu tenho essa lateral aqui, ó, que é a frente da caixa. Então, qual que é a área disso? Bom, que figura é essa, né? A área da lateral é um retângulo, né? Então, é lado vezes lado. Então, eu tenho o quê? 2W vezes altura. Tá aqui, ó, 2W vezes altura. Como a frente da caixa é igual à parte de trás da caixa, eu multiplico por 2. Então, fazendo essa conta, a gente encontra que a área lateral total é 6W vezes H. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o custo do material é R$10, aqui no caso centímetro quadrado. Isso é o custo da base, enquanto que o custo da lateral é R$6 por centímetro quadrado. Então vamos lá, o custo da base, a área da base é isso daqui. Então o custo total é o quê? 10 vezes a área da base. 10 vezes 2w ao quadrado é 20w ao quadrado. E o custo da lateral? Bom, a lateral é R$6 por centímetro quadrado. Então, 6 vezes 6WH, 6 vezes 6WH é igual a 36WH. Maravilha? Ok. Qual que é o volume da caixa? Bom, isso daqui é um paralelepípedo. E como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? É a área da base vezes a altura. E a gente sabe que isso tem que ser igual a 10. Por quê? Porque ele fala que o volume da nossa caixa é igual a 10. 10 centímetros cúbicos. Então, o volume é a área da base vezes a altura igual a 10. Ou 10 é igual a área da base, 2w ao quadrado, vezes a altura. A gente não sabe quanto que é a altura. Então, isolando a altura, a gente tem que a altura é igual a, passo 2w para cá dividindo. Então, 10 dividido por 2 vai dar isso daqui. A altura é igual a 5 dividido por w ao quadrado. Quanto que vale o custo total, então? Por que a gente fez isso, né? O custo total, como é em termos da área, nada mais é do que o custo da área lateral mais o custo da área da base. Então, é isso daqui, ó. 20w ao quadrado, que a gente encontrou aqui, mais 36wh. Só que w e h são incógnitas. Mas aqui a gente já descobriu que h é 5w, 5 sobre w ao quadrado. Então, substituindo o valor de h nessa expressão, a gente vai obter o custo somente em função de w, que é o que a gente queria. Então, está aqui, ó, 20w ao quadrado mais 36wh, só que h vale 5 sobre w ao quadrado. 36 vezes 5 dá 180. W corta com w ao quadrado, vai ficar um w embaixo. Então, o custo total vai ser o quê? O custo é função somente de w, que é o que a gente queria, é igual a 20w ao quadrado mais 180 sobre w. Isso é um exemplo de função que a gente não recorre a gráfico algum. Beleza, pessoal? Então vamos parar por aqui essa nossa aula. Acho que essa aqui é a aula 3, né? Estou até perdido aqui já nas aulas. E na próxima aula a gente retoma.